Carolina e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de uma criança de 2 anos. O Alif completou 2 anos no dia 31 de julho e é claro que eu tô sempre lendo algum artigo, recebo artigos no meu e-mail também. Então quem é papai e mamãe, quem vai ser papai ou mamãe, se cadastre no Baby Center Brasil, procura lá Baby Center Brasil no Google, se inscreve lá que você recebe artigos toda semana sobre o desenvolvimento do seu bebê ainda na barriga e em diante, depois que ele crescer, certo? Então, vamos falar um pouquinho hoje, rapidinho, do desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional e social e o desenvolvimento da linguagem. Então, as crianças estão em constante aprendizagem, constante desenvolvimento. Primeiro, é uma coisa óbvia que a gente constata, é o desenvolvimento físico. Então, aonde foi parar aquele bebê? Então, aquelas dobrinhas gostosas, aquelas bochechinhas fofas vão dando espaço a braços maiores, a cabelos maiores, né? Um corpo um pouquinho mais esguio. A criança, ela passa até a parecer um pouco mais magra, né? Aquelas dobrinhas somem, aquelas coisas que você tem vontade de morder. Então, o que eu andei pesquisando também é que as crianças, né, a partir dos 2 anos, elas engordam menos e crescem um pouquinho menos também. Então, cerca de 2 quilos por ano e 6 centímetros por ano. Parece muito pouquinho. Imagina um ano inteiro, 12 meses, 300 e poucos dias, a criança engordar só 2 quilos no ano, mas a criança ela aprendeu a andar, o metabolismo dela está mais acelerado, então a criança corre, ela anda bastante, ela brinca bastante, não é mais aquele bebezinho que só mama e fica deitado, né? Por isso que é tão gordinho. Então a criança ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai engordar menos, vai correr mais, gastar mais energia, né? Mas de qualquer forma, mesmo ela engordando menos, nós temos que oferecer uma dieta variada, né? Não fazer regime, jamais fazer regime. Se você pensa assim, acha que sua criança está meio obesa, acima do limite do peso, é sempre bom ter a orientação de um profissional e não iniciar um regime com a criança por conta própria, né? Sempre vai oferecendo aí as frutas, os vegetais, né? Todas as vitaminas necessárias e fazendo o acompanhamento médico, né? Para que ele possa te orientar. Então, não varie na dieta da criança. Não faça dieta e nem tire nutrientes também, isso é muito importante, manter sempre a linha básica da alimentação da criança. Nesse momento a gente sempre se pergunta, será que é hora de desfraldar? Então essa pergunta que está na minha cabeça, porque eu já vi várias crianças, vários amiguinhos do Alif com 2 anos de idade já saíram da fralda. Então eu tô sempre tentando com o Alif, mas eu vejo que ele ainda tá meio assim retraído, sabe? Ele tem medo de ir ao banheiro, ele não gosta de ficar sem a fralda, porque fazemos algumas experiências com ele, de deixar um tempinho sem a fralda, ele se sente muito incomodado. Então eu tô pegando leve, né? Não tenho tanta pressa, acho que eu tenho até os 3 anos para trabalhar com isso, né? Então, até os 3 anos ainda é aceitável que use fralda, mas eu não quero forçar nada, não quero forçar a barra, e eu tô estudando bastante sobre isso. Então, se você está nesse momento de desfraude, não se desespere, fale com seu médico, leia artigos, não se baseie nos outros, porque se você for se basear nos outros, você vai querer forçar o seu filho a uma coisa e de repente ele vai ficar traumatizado. Próxima item, desenvolvimento social e emocional. É a parte que eles começam a pensar, sou grande, mas eu também sou pequeno. Eu quero a minha independência, mas eu também quero o aconchego do colinho da mamãe, né? Então eu quero brincar, eu quero comer sozinho, mas eu quero dormir com a mamãe e com o papai. Então eles têm meio que essa crise, será que eu sou grande, será que eu sou pequeno, né? E eles querem ser os dois ao mesmo tempo. O que acontece muito, que a gente chama de regressão, é quando a criança sai de uma rotina estável, por exemplo, separação de um casal, ou você coloca sua criança na escolinha, ou você muda de casa, então toda aquela mudança de ambiente, aquelas caixas, tudo aquilo afeta a criança. Tudo que acontece na sua vida afeta a sua criança. Então a criança às vezes ela pode ter não a birra em si, mas aquele momento de regressão, aquele momento de choro, aquele momento de só querer colo, aquele momento de ficar mais apegada. É o momento que a gente chama de regressão. Eles estão regredindo, querendo voltar a ser bebês, né? Até li um artigo que diz que às vezes as crianças elas têm vontade de voltar para a barriga da mamãe, porque é ali onde eles se sentem mais confortáveis, mais seguros, mais protegidos. O Alif é engraçado que quando ele quer dormir no meu colo, ele quer dormir em cima da minha barriga. Às vezes eu sinto um pouco isso, né? E nessa fase também dos 2 anos, eles começam a descobrir a identidade sexual. Não que eles escolham a opção sexual deles, eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Eles começam a perceber pequenas diferenças, como por exemplo nas roupas do pai, nas roupas da mamãe. Eu acho engraçado que o Alif ele gosta de usar os sapatos do pai dele. Eu acho super engraçado. Ele sai a casa inteira
fica um tempão com os sapatos do pai dele no pé e gosta de pôr os bonés, o cinto, e ele fica tentando colocar o cinto, né? Eu acho engraçado, ele consegue perceber roupa de mulher e roupa de homem, porque ele pega as roupas e sapatos do pai dele, não o meu, entendeu? E as meninas pegam as coisas da mãe, o batom, passa batom na cara inteira. Então, a partir desses momentos dos 2 anos, a criança começa a ter meio que essa percepção de identidade sexual, e que a gente começa a perceber, mas não é que a criança está fazendo a escolha do que ela quer ser, ela está apenas descobrindo, apenas, né, olhando e percebendo ao seu redor. No desenvolvimento da linguagem, dessa fase de 2 anos, o desenvolvimento da linguagem a gente começa a perceber em casa quando a criança começa a querer se expressar e a falar mais, porque até então ela só chora, grita e berra e aponta, eu quero isso, me dá isso, faz não com o dedo, mas a partir do momento que eles começam a desenvolver uma linguagem, eles começam a se expressar e querer conversar com você. Às vezes o Aleph bate o maior papo comigo, às vezes eu não entendo nada, mas eu vou na onda e o meu marido acha super engraçado. Então eles conversam, eles já fazem perguntas, então é muito engraçado, muito gostoso acompanhar todo esse desenvolvimento. Então eles já começam a querer dizer o que eles gostam, o que eles não gostam. Nessa fase eles já escolhem o que eles querem comer, o que eles não querem, né? Eu quero isso agora, eu não quero isso agora. Então eles já começam a se expressar e expressar as suas vontades. Eu quero ou eu não quero, eu gosto ou eu não gosto. É muito interessante. E eles também notam muito o fim de alguma coisa. Por exemplo, acabou a comida, acabou a bolacha, acabou o desenho. Tudo o Aleph fala acabou. Às vezes eu terminei de dar a comida dele, ele fala acabou. No banho, desliguei o chuveiro, ele acabou. Ou o desenho na televisão que ele gosta de assistir, aquele Patrulha Canina, que é o Paw Patrol, acabou o cachorrinho lá, ele fala acabou. Eu acho muito engraçado. Então eles começam a perceber, eles têm agora esse conceito de mais e de menos. Quando ele quer mais, ele pede mais alguma coisa, né? Eles não entendiam ainda esse conceito de mais e de menos, de acabou, o de terminou, de começou, né? Então eu acho engraçado também, é muita coisa. Se a gente for ficar aqui, parar para falar mesmo sobre o desenvolvimento, a gente vai ficar anos e anos aqui no vídeo, mas eu quero encerrar por aqui, né? Eu quero que vocês deixem as considerações de vocês no campo aqui de comentários, né? Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos esses vídeos, para quem vai ser papai, para quem vai ser mamãe, né? É sempre bom ter informação a mais, ter uma malinha de informação ali guardada para quando você precisar, você utilizar, né? E essa internet hoje tá cheia de informação, graças a Deus, né? Para esses papais e mamães de primeira viagem, assim como eu, que nós não temos um manual, gente. Não existe um manual de como ser papai, como ser mamãe. Não existe, e não é uma coisa que você aprende. A sua mãe não ensina você a ser mãe. A sua mãe ensina você a limpar a casa, a cozinhar, entendeu? Ninguém te ensina a ser mãe. Não tem um manual ou uma professora que fica ali na sua casa, ou um monitor que fica monitorando a sua casa, te ensinando, agora você faz isso com o seu filho, agora você faz aquilo. Não existe, gente, não existe. É você mesmo que tem que aprender na raça e na coragem, e utilize a internet ao seu favor. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.